A todos, a toda a igreja maravilhosa do Senhor, boa noite e graça e paz do Senhor Jesus. Eu e minha família estamos muito alegres por estarmos aqui novamente e alegres também pelo tempo que tem se aproximado. O Senhor tem nos dado a alegria de sentir o cheirinho já de novo da viagem se aproximando, e nós temos compartilhado com a maioria de vocês, alguns talvez não nos conheçam pessoalmente ou até o projeto, se estão aqui visitando. No final nós podemos deixar o nosso folder para que você conheça um pouco mais do projeto, ore por nós. Atrás também tem o nosso telefone, o WhatsApp, para que você receba mensalmente as notícias do que nós já estamos desenvolvendo aqui no Brasil e os passos que nós estamos dando como projeto missionário também. Uma pergunta que tem tocado bastante o nosso coração, de muitos, não só da igreja, mas às vezes dos nossos familiares, e essa situação agora que atingiu diretamente também o Iraque, por terem matado aquele general, coronel lá do Irã, e o tempo fechou no país. Sinceramente, nós não temos tido temor diante disso e vemos às vezes como um movimento providencial de Deus para a abertura de portas dentro da nossa caminhada. A mídia, ela tem que ser muito bem analisada para que nós não sejamos tendenciosos a pensar que sempre lá de lá os terroristas e nós somos as vítimas. Então, abre-se as portas para um trabalho humanitário maior nesse momento, com famílias refugiadas, e fecha-se a porta para trabalho comum, turismo no país. Isso aí, o visto fica um pouco mais difícil agora, ou pelo menos aconselhado não ir, mas para esse tipo de trabalho é bem-vindo. Então nós ficamos, de certa maneira, também assim entusiasmados, vendo Deus abrindo portas aí, para que o evangelho lá também seja anunciado no Iraque. Então, digo aqui, disse de manhã e digo de novo para cada um de nós, Deus nunca nos pediu metade, Deus nunca nos pediu uma parte, Deus nos pediu por inteiros, pediu toda a nossa família, Deus pediu todo o nosso tempo, nossa dedicação, e não só nós, mas junto com vocês queremos servir dessa maneira também. Bom, hoje nós iremos meditar nas Escrituras, na carta de 2 Timóteo, capítulo 4. Então abriremos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, dirigida a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Por mais um momento, gostaria de solicitar à igreja que aqueles que podem fiquem de pé. Nós faremos uma oração e a leitura das Escrituras. Vamos ler as Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Oremos. Senhor, aqui está uma porção da Tua palavra, a qual o Senhor tem falado ao meu coração, e nesta noite, peço mais uma vez pela Sua misericórdia, pela Sua imensa graça, que edifique a minha vida e a dos meus irmãos que aqui estão. Que o Teu Espírito se manifeste de maneira, nos trazendo entendimento, sabedoria, compreensão,
dos mistérios aqui contidos nesse texto, e que assim possamos ser transformados pela palavra, pelo poder da palavra, e glorificá-lo sempre, Senhor, como igreja do Senhor. Entregamos esse momento ao Senhor em nome de Jesus o Cristo. Amém. Podem se assentar. Paulo, talvez conhecido como, ou talvez o maior dos apóstolos conhecido, entre os maiores dos apóstolos conhecidos, escreve uma carta a Timóteo, e Timóteo, diz aí nossos comentaristas e alguns livros, que esse conhecimento de Timóteo se deu em Listra, e possivelmente Paulo participou da conversão de sua mãe ou vó, que eram judias, e seu pai era grego. Então Paulo passa numa primeira viagem lá e vê Timóteo, possivelmente como nós vemos algumas das crianças aqui também. Mas num segundo momento, quando Paulo retorna de novo e encontra-se com a família e vê ali Timóteo já como um jovem, como alguém que já estava ali já pregando a palavra, fazendo exercício dali do ministério, Paulo não só mais agora o admira, mas também o convida para estar com ele a partir daquele momento. É interessante que esse convite, e às vezes nós chegamos na nossa igreja e sentamos juntos e esperamos que alguma palavra venha ao nosso coração, de encontro a alguma necessidade específica nossa, e o Senhor tem esse poder e faz isso. Mas muitas das vezes a palavra que o Senhor traz a nós é uma palavra de desafio para que conheçamos mais Ele, vivamos mais para Ele, e de alguma maneira aquele problema qual estamos vai ser pelo menos observado de uma nova maneira. Às vezes não vai ser resolvido, mas a perspectiva que olharemos para Ele, às vezes diante de outras coisas, ao nos entregarmos genuinamente para Deus, talvez será minimizá-lo, ou será encorajados a encará-lo com mais intrepidez. E Timóteo, talvez, possivelmente, podia já estar enfrentando alguma dificuldade pessoal, mas ao invés de Paulo, talvez, trazer uma palavra simplesmente de encorajamento para resolver um problema pessoal, Paulo o convida à sua missão. Venha comigo, Timóteo. Eu estou te convidando e desafiando você a caminhar comigo. E assim, de alguma maneira, já queria fazer uma breve aplicação a nós sobre o envolvimento com a missão. Não necessariamente para um campo transcultural, porque Deus não chama todos assim. Há necessidades locais tão importantes quanto em outros locais. Mas há uma necessidade de envolvimento da igreja, cada vez maior. Nós precisamos cada vez mais estar envolvidos e, sem dúvida, resolveremos as nossas coisas, os nossos problemas de maneiras diferentes. Mas Paulo, ao chamá-lo, diz as Escrituras também que ele é circuncidado. Há uma preparação, há uma necessidade de conhecermos as Escrituras profundamente, há uma necessidade de nos prepararmos para o exercício da missão. E aqui Timóteo é circuncidado e Paulo pregava contra a circuncisão. Por que então circuncidar Timóteo? Paulo entendia, e na verdade nos ensina, como hoje parte da história da missão acontecendo na igreja, que nós precisamos muitas vezes negar a nós mesmos para cumprir a missão de Cristo. É necessário muitas vezes chorarmos um pouco para que outros possam rir. É necessário perdermos para que outros possam ganhar. É necessário morrermos para que outros possam viver. E aqui Timóteo, nesse momento, se circuncida, juntamente ali, Paulo possivelmente foi quem fez ou quem orientou todo o processo, em função de ser aceito por aqueles a qual já eram circuncidados, e Timóteo não seria nem sequer ouvido se talvez não fosse assim, circuncidado. Ele precisava estar apto para a missão, então ele ali de alguma maneira se entrega a Paulo, a essa situação. E eu penso também nesse entregar a Paulo, porque é uma situação extremamente íntima, a qual ele abre com Paulo, e Paulo participa ali da vida dele. E eu também pego uma lição nesse ponto, a qual há uma necessidade de nós caminharmos juntos com outros irmãos. Nós precisamos de alguma maneira abrir nossos corações, termos relacionamentos para exercermos a missão de maneira
como as Escrituras nos encorajam a fazer. Timóteo também passa por imposição de mãos antes de sair para a missão com Paulo, e isso mostra a submissão à igreja, a qual Cristo age e chamou a missão. A missão não é do Tiago, a missão não é de nenhum outro missionário, a missão é de Deus entregue à igreja. Então, quando Timóteo de alguma maneira assume a missão, a igreja está com ele, impõe a mão sobre ele, o envia, né? Repito a frase que disse de manhã também, o missionário Ronaldo Lidório usa essa expressão: missionário não vai, missionário é enviado. Ele está junto com pessoas que participam da missão junto com ele, e a vitória dele lá é a vitória da igreja de Cristo, a perda dele lá é a perda da igreja de Cristo, né? Então, assim por diante. Mas Paulo também encoraja Timóteo, porque possivelmente Timóteo tinha algum problema com timidez, com alguma talvez doença que ele passasse, intestinal, alguma coisa nesse sentido, por talvez ser jovem também. Puxa, você vai enfrentar pessoas mais velhas. Essa semana eu estava numa comunidade, maioria de japoneses, e é difícil você mais jovem falar para um japonês mais velho, o pessoal oriental, não só os orientais asiáticos, mas também no Oriente Médio. Você perde um pouco da credibilidade na sua fala quando você fala para uma pessoa de mais idade, e é uma verdade, a pessoa de mais idade tem mais experiência, e Paulo não estava encorajando a ser insubmisso ou soberbo, mas está encorajando ele a realmente às vezes confrontar, se for necessário, alguma rigidez de coração ou alguma rejeição só porque de alguma maneira a pessoa se sente mais experiente. Chegue com humildade, Timóteo, mas fale do Evangelho. Então aqui também Paulo o encoraja. Esse é o contexto que nós estamos vendo de Timóteo, e possivelmente essa era a última carta que Paulo estava escrevendo também para Timóteo, e ele já estava encarcerado na prisão. E segundo aí também conta a história, era uma prisão muito rude, uma prisão ruim, úmida, que tinha pouco foco de luz. E ali Paulo, encorajado, se vocês ainda mantiveram suas Bíblias abertas, a partir do verso 6, olha o que ele diz. Então, 2 Timóteo 4, do 6 em diante, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo aqui está deixando as últimas palavras sobre a sua vida ministerial. Hoje o Guilherme me dizia sobre essa leitura que ele está fazendo de Timóteo, como pregador da palavra também. Aqui para nós talvez seja um cerne de mensagens tão importante que Paulo deixa aqui para aqueles que querem realmente se envolver na missão, seja ela familiar, seja ela transcultural. Aqui tem conselhos extremamente preciosos. E dentro do texto que nós lemos agora, fazendo o início desse texto, começando do verso 2, eu queria falar sobre 4 princípios. Aqui eu queria falar sobre o princípio central desse texto aqui. O princípio central desse texto é, verso 2: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Algo extremamente importante para nós é compreendermos que a palavra precisa ser anunciada. Amém? Ok. Isso nós sabemos, mas ele usa uma expressão aqui extremamente fundamental, que é a tempo e fora de tempo. O a tempo e fora de tempo, quando ele fala essa palavra fora de tempo, nós conhecemos, ou a maioria já conheceu, que o tempo de Deus, na palavra de Deus, é conhecido como kairos, ou kairos, né? Essa expressão aqui é akairos. É um tempo que realmente é inadequado, impróprio, inoportuno, mas às vezes a perspectiva do pregador, do mensageiro, não de Deus e não do ouvinte. Então esse fora de tempo conta agora, por exemplo,
Vamos dar um exemplo bem simples. Eu estou aqui extremamente feliz por ser convidados a pregar a palavra por vocês, e estou aqui com uma responsabilidade imensa, mas feliz no meu coração, desejoso de fazer um bom trabalho fiel às Escrituras. Mas há momentos a qual, de alguma maneira, às vezes eu me irritei com a minha esposa, aconteceu algumas coisas que me deixaram um dia um pouco desgastado, e aí, mais ainda podemos ver isso na vida pastoral, dos pastores que têm que pregar todos os domingos, todas as semanas. Há dias que nós não estamos tão disponíveis ou tão dispostos assim, mas nós precisamos continuar pregando a palavra, a tempo e fora de tempo. Aqui esse akairos então é inadequado, impróprio às vezes, mas para nós há pelo menos 3 atitudes do cristão que são akairos: oração a todo tempo, santidade a todo tempo e pregação da palavra. Pelo menos 3 coisas que são extremamente necessárias a qualquer momento. E aqui Paulo também está dizendo para Timóteo: pregue a palavra. Às vezes nós missionários somos tentados a ficar falando de tantos exemplos e tantos testemunhos, e não que não seja bom, mas o que ele está orientando é: pregue a palavra. Sabe aquilo que você viveu, Tiago? Sabe aquilo que você aprendeu? Sabe? Maravilha, se der para usar no momento, use, mas pregue a palavra. É a palavra que é importante, é a palavra que muda os corações, é a palavra que transforma vidas. Então pregue a palavra, Timóteo. Então esse é o princípio central do texto. Uma outra expressão um outro ponto desse ponto ainda como princípio central, é que nós ouvimos bastante aquela expressão também, que é: pregue a todo tempo, se necessário use palavras, né? Essa é uma expressão um pouco perigosa, ou às vezes até mesmo tem que ser quase desconsiderada dentro desse contexto aqui, porque a pregação anunciada aqui é uma pregação proclamada. O nosso testemunho fala muito realmente, mas ele não pode falar do plano da redenção, por exemplo, né? Ele não pode explicar coisas que são necessárias somente de maneira proclamada, seja ela pela linguagem dos sinais, seja ela pela linguagem falada, seja ela na língua que for. Há uma necessidade de ser proclamada a palavra, e não somente assumir uma responsabilidade de que o meu testemunho é suficiente. Até porque também nós vamos chegar no ponto aqui, a qual muitas vezes um testemunho bom, sem a proclamação da palavra, as outras pessoas não vão ter talvez nenhum problema com isso. Mas quando você levantar na sua proclamação que só Cristo salva, por exemplo, aí talvez você experimente alguns problemas grandes por aí. Então esse é o princípio fundamental: pregue a palavra. Agora o princípio, deixa eu voltar aqui. O princípio central é: pregue a palavra. O princípio fundamental é o verso 1. Vejam comigo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Então, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus. A motivação. Se por um lado o princípio central é pregue a palavra, o princípio fundamental é por que pregar a palavra. Por que nós pregamos? Nós pregamos por causa de Cristo. Nós pregamos porque um Senhor, que é o nosso Senhor, nos deu essa ordem: pregue a palavra. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que virá julgar os vivos e os mortos. Haverá um tempo ao qual Cristo Jesus haverá de julgar todos, e sabemos que aqueles que não tiverem debaixo do sangue do Cordeiro serão condenados. E como nós não sabemos a respeito dos eleitos, somos convidados a pegar, como diz lá em Marcos 16:15, a toda criatura, em todo o mundo. Pregue a palavra. Mas por quê? Por causa de Cristo. Mais importante do que fazer um trabalho certo é fazê-lo com a motivação correta. Se nós pregarmos a palavra pelo simples fato de pregarmos a palavra, nosso coração e motivação pode estar muito distante daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu costumo usar um exemplo que, imagine um ótimo piloto de carro entrando num veículo com totais condições boas para rodar.
Aí ele está num dia também ensolarado, um dia bom, sem chuva, sem neblina. Ele tem que chegar ao Rio de Janeiro, então ele está na estrada certa também para ir para o Rio de Janeiro, mas na hora de engatar a marcha, ele engata a ré. E aqui eu queria usar essa ré como a expressão da motivação. Às vezes nós temos as melhores pessoas capacitadas, com recursos suficientes, com a condição ao redor favorável, muita coisa acontecendo boa, mas a motivação equivocada. Quanto mais nos acelerarmos e fazermos o trabalho, talvez mais nos afastaremos de Cristo. Então a motivação é algo fundamental. Enquanto mais nos aproximarmos de Jesus, se nós não formos mais simples, mais humildes, mais entregues a Ele, alguma coisa está equivocada no nosso Evangelho, aquilo que nós estamos entendendo. Então, se o princípio central é pegue a palavra, o princípio fundamental é por causa de Cristo. Mas o princípio complementar está no verso 3. Pregue por causa dos homens. Esse seria o princípio complementar. Verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Se a nossa motivação é Cristo, maravilha, mas a necessidade não é de Cristo, é dos homens. Eles precisam ouvir. Esse foi o meio a qual Deus determinou que os eleitos seriam salvos. É através da proclamação do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? O maior apóstolo que nos ensina detalhes sobre a eleição, sobre a predestinação, também nos especifica detalhes de como essa ação acontece. A eleição acontece, mas ela acontece por um viés a qual Deus escolheu da pregação da palavra. Então os eleitos ouvirão a palavra e se renderão a elas, enquanto os demais ouvirão somente a palavra e a rejeitarão. Esse ponto é um ponto importante, porque tanto para Paulo naquela época era uma verdade. Eles não estão suportando mais essa doutrina, estão procurando para si mestres, como para nós hoje também é verdade, e como foi verdade para todo o tempo na história. Em todo o tempo sempre houve pessoas a qual não suportaram essa doutrina e viveram as escrituras e fizeram mestres para si. E hoje nós vemos aí não só movimentos, mas grandes seitas aí por aí espalhadas, adaptando o Evangelho de uma maneira que fique agradável ao homem. Nós estamos numa sociedade pluralista, que tudo é válido, eu posso ter várias opções. Temos pessoas assim, certeza, no nosso trabalho, na nossa família. Contava aqui hoje de manhã para mim, para os irmãos aqui também, que tem uma pessoa na minha família a qual de alguma maneira tem esse conceito de pluralismo, de que ao mesmo tempo junto com o sincretismo, que é você juntar tudo e ao mesmo tempo tudo é válido, aquela frase, todos os caminhos levam para Deus, pensa, a raiz da uma árvore, o tronco é uma só, mas os galhos são vários, então todos estão na verdade conectados, e nós sabemos que nas escrituras não é assim. E quando nós então pregamos a palavra do jeito que Paulo está falando aqui para Timóteo, certamente começarão a haver algumas perseguições, certamente começarão a tampar os ouvidos diante da gente. Pare de falar dessa forma. Você é arrogante falar que só Cristo salva. Por mais humildade que você carregue na sua fala, de alguma maneira, se você trazer isso às pessoas, muitas vezes você vai ser visto como arrogante, você vai ser perseguido, como caluniado, assim, aí lá vem o crente, lá vem o chato, Nas reuniões de Natal e Páscoa é uma ótima oportunidade para nós pregarmos a palavra. E eu tenho feito isso há alguns anos na minha família. E aí, assim, um tio que pega sempre no meu pé, que não é um que eu mencionei, um outro, ele já fala assim, lá vem um aleluia, já vem um aleluia querer falar de novo aí, antes do almoço, antes da refeição, lá vem o chato, assim o crente, Claro que existe o crente chato também, que é aquele crente que de alguma maneira quer
impor as coisas para as pessoas, mas o que Paulo está falando aqui é que essa pregação fiel às Escrituras, do Evangelho, naturalmente vai gerar algum tipo de incômodo para muitas pessoas. E se não gerar, é porque talvez a gente ainda não esteja pregando o que é necessário ser pregado. Quantas pessoas às vezes vêm e expõem algumas coisas para nós no momento que nós estamos expondo a mensagem, a palavra, e aquilo fica tão difícil de nós confrontarmos, porque nós sabemos que, puxa, se eu falar para ele que não, vai gerar um incômodo, um desconforto, mas é isso aí, né? E eu tenho um senhor que me discipula há alguns anos, e ele uma vez falou para mim: Tiago, sabe por que você não tem coragem às vezes de falar? Eu falei: por quê? Ele falou: porque você ama demais a sua imagem. E no meu caso, isso caiu muito bem. Muitas vezes eu não quero ser mal visto por alguns colegas, não quero gerar uma sensação de incômodo, e aí, pelo bem-estar de um momento, eu às vezes acabo passando por cima de um princípio a qual é necessário, a pregação da palavra. Outra situação também, para exemplificar, eu estava sentado na minha cidade esses dias atrás, cortando o cabelo, num local ao qual eu nunca tinha ido, e aí acho que o barbeiro quis ser gentil comigo e começou a falar para mim assim: você gosta de carro? Eu falei: não. Ele falou: mas eu tenho um carro muito legal, cara. Eu falei: é mesmo? Ele falou: olha aqui a foto, mostrou no celular, né? Eu falei: é legal. Ele falou: eu vou pôr aerofólio, cara. Eu falei: legal, cara, né? Aí ele mostrou assim: olha, escuta o ronco do motor. Ele tinha gravado o ronco do motor. Aí ele mostrou, deu play para mim, né? Eu falei: cara, né? Que inoportuno, né? Aí eu falei: olha a coragem que ele tem para falar de uma coisa que ele gosta, né? Eu pensei: olha do que ele está falando para mim, de carro, uma coisa tão banal, tão que ele pode perder amanhã, se no caso ele, né? Nós estamos falando de salvação. E eu falei: puxa, eu preciso ter essa intrepidez. Eu falei que não gostava de carro e ele continuou assim, né? Então nós precisamos ter essa intrepidez de falar de Cristo, né? Ter a coragem de ser rejeitados, ter a coragem de olhar as pessoas olharem para nós e falar assim: pare, né? Arrogância da sua parte, né? E a gente de alguma maneira não responder à altura, mas se entender aquilo como um sinal, né? As pessoas às vezes vão dizer: então você está querendo dizer para mim que eu sou pecador, né? E vão se sentir às vezes um pouco ofendidas com isso. Você fala: não, não só você, mas eu também. É sinal de que elas estão entendendo o Evangelho. Mas às vezes nós estamos muito preocupados com a nossa imagem, com um ambiente agradável, e esquecemos dos princípios. Então aqui há uma necessidade urgente de nós pregarmos a palavra. Cuidado, se na sua pregação está sempre tudo muito tranquilo, talvez seja um mau sinal. Talvez não, mas muito possivelmente seja um mau sinal. Há uma necessidade da pregação do Evangelho, e o Evangelho chama ao arrependimento, né? O Evangelho chama as pessoas a entenderem Cristo como único, como Senhor, e isso confronta, né? Nos confronta até hoje, certamente confrontará aqueles também que devem ouvir a mensagem. Mas por final nós falamos então sobre o princípio central: pregue a palavra; princípio fundamental, por causa de Cristo; princípio complementar, por causa dos homens; e o último aqui é princípio destaque. Eu vou colocar aqui como princípio destaque, que é quando Paulo diz a Timóteo no verso 5: tu, porém. Até John Stott escreveu um livro sobre isso. E é interessante o que John Stott fala nesse livro, e ele só fala nesse tu, porém, assim, ele foca nessa citação, assim, a qual, de alguma maneira, ele está falando: olha, se tem líderes que pregam segundo os homens, segundo as vontades, segundo as próprias concupiscências, segundo as fábulas, eu estou convidando você, Timóteo, tu, porém, ande na contramão. Tu, porém, não seja dessa maneira. Tu, porém, Timóteo, aí ele vem com 4 conselhos para Timóteo. Então, esse princípio de destaque, ele traz essa contracultura: não se amolde, não seja como às vezes até mesmo alguns amigos nossos cristãos,
Às vezes, alguns momentos, alguns amigos nossos possam estar passando por um momento de fraqueza, e nós também então já rapidamente entramos com ele, ao invés de puxarmos juntos, vamos juntos, se levanta, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Então é necessário um tu porém para nós. Tu porém, Tiago, não seja assim. Tu porém, ande diferente, vá na contramão. E aí então ele dá os 4 conselhos, que é: ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre o seu ministério. O ser sóbrio, essa expressão quando traduzida, está mais ligado à palavra equilíbrio, e é um equilíbrio mais emocional, é uma questão de maturidade, é uma questão de talvez não se ferir muito com minúcias. Ainda às vezes nós somos um povo muito delicado, né? Assim, algumas palavras ainda nos ferem tanto, e aí nós queremos ser igual a Cristo, que foi ferido e perdoou na cruz, mas há tanta distância ainda dessa situação, porque quando nos ferem, né, é tão difícil quando pisam no nosso calo, né, quando seja a nossa esposa, ou seja o esposo, seja uma situação que acontece no dia a dia, é tão complicado. Mas ele está falando: não seja cri-cri, não seja menino, seja maduro, gaste tempo com as coisas que valem a pena, pare de ficar perdendo tempo com tantas coisas. Por exemplo, não é se deve ligar esses 2 da frente, ventiladores também, ou se deve ligar os de trás. Nos preocupemos com coisas mais maduras, ou quando alguém vier e falar do contrário daquilo que você disse, se for possível, permita, mas não negligenciemos a palavra, porque às vezes a gente briga tanto por alguns detalhes, como por que esses 2 ventiladores da frente não estão ligados, né? Mas a gente não faz tanta questão das questões foi só um detalhe, tá? Não foi às vezes a gente está tão preocupado com alguns detalhes, mas esquece assim, nós não brigamos pela palavra, nós não brigamos pelo ministério, nós não brigamos pelas pessoas, nós brigamos por coisas tão, 2 ventiladores. Então, segundo conselho que Paulo dá a Timóteo é: suporta as aflições. Suporta as aflições traz a nós uma frase rápida de impacto: não será fácil. Se você assumir um compromisso com Cristo de viver para a sua glória, é certo, não será fácil. O sofrimento é inerente à missão, e certamente nós teremos dias maus. Precisamos amadurecer o nosso cristianismo, entender que Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar, mas tem compromisso com os planos eternos dele, que também estão na nossa vida. E talvez o bem-estar seja um dos maiores bezerros de ouro hoje por nós adorados, tão clamado bem-estar, né? Eu preciso estar bem, se eu não estiver bem, né? E aqui ele está falando: suporta as aflições, Timóteo, suporta as aflições, seja maduro, Timóteo. As coisas vão ser difíceis, mas eu estou falando para você: suporta, fica firme, Timóteo. Aí ele fala depois: faça o trabalho de um evangelista. Aqui eu vi 2 comentaristas falando diferente. Um fala sobre a importância do anúncio do evangelho, e um outro reformado, que eu fiquei mais com esse lado, que fala sobre a identidade de Timóteo. Fala: não se preocupe em ser como os outros. Se você tem uma característica de evangelista, no caso aqui um dom ministerial, uma função ministerial, seja evangelista. Não se compare com os outros, não fique aí de alguma maneira perdendo tempo se o outro ora mais ou ora menos. Faça o que Deus tem te chamado para fazer. Seja talvez a melhor versão sua daquilo que Deus pensou sobre você. Vá assumindo aquilo que Deus está te colocando diante de você, e vá: eu quero isso para mim, eu quero fazer o que o Senhor tem me chamado, vou orar por essas pessoas, eu vou participar disso aqui mais, vou levantar esse projeto aqui na igreja, vou pedir para que pessoas participem comigo. Porque às vezes a gente percebe problemas, né? Falando aqui do ventilador, mas às vezes eu já olho o erro e, não sei se é erro, desculpa, não é isso que eu quero dizer, mas às vezes eu só falo do problema, não estou ali: pastor, tem algum problema no ventilador, eu posso ajudar de alguma maneira, né? Ao invés de simplesmente só falar, né? Então
assumimos aí um papel que seja nosso, algo específico à nossa vida. E por fim ele fala: cumpre o seu ministério. E aqui eu aprendo também com um dos nossos professores lá do CFM. Ele dizia assim para nós, ele falou: eu entendo que às vezes é muito difícil começar, abandonar pecados e começar em Cristo é muito difícil, mas de alguma maneira o amor que nos toma, né, aquele primeiro amor é tão grande que nos incentiva a fazer essas coisas, né? E imagino que muitos de nós às vezes temos saudades desse momento. Porém, ele está falando assim: cumpre o seu ministério. E talvez esse professor ele diz assim: não se preocupe tanto em não se preocupe, o começo às vezes pode ser difícil, mas não será tão difícil quanto continuar até o final. Cumpre o seu ministério, vá até o fim. Vai ser difícil às vezes no começo, mas permanecer fiel até o final com alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração, é o conselho que Paulo está nos trazendo essa noite e trouxe aqui para Timóteo. Vá até o fim, não pare. Durante o caminho nós vamos achar tantas situações fáceis para que nós venhamos a abandonar o caminho, abandonar o chamado. Eu liguei para o Guilherme algumas vezes durante esse momento de preparação para a saída. Meu pai também me aguentou, e alguns momentos eu quase pensei mesmo em falar: puxa, está muito difícil, será que é de Deus esse negócio? Quase parando assim de alguma maneira. Mas o chamado é: vá até o fim. Vá até o fim, porque agora que a gente está sentindo esse cheirinho de Iraque perto, vai dando uma alegria tão grande. Depois que nós sentamos ali na frente da mesa da diretoria e fomos oficialmente aceitos por ele, vocês vão para o Iraque pela APMT, cumpriram todos os requisitos. Foram 4 anos mais ou menos de pré-requisitos com eles que nós fomos fazendo. Falei: puxa vida, na hora que a gente sai dali, a gente fala: como valeu a pena. E imagine diante do grande dia, quando nós ouvimos do Cordeiro: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno que eu tenho preparado para vós, antes mesmo da fundação do mundo. Imagina esse grande dia, a qual poderemos nos lançar aos pés dele em gratidão e falar: realmente valeu a pena, como valeu a pena perseverar. Então nós falamos hoje aqui sobre o princípio central: pregue a palavra. Princípio fundamental, por causa de Cristo. Princípio complementar, por causa dos homens. Princípio destaque: tu porém, isto é, seja diferente, ande na contramão. E os 4 conselhos aqui: ser sóbrio, seja equilibrado, maduro, suporta as aflições, não será fácil, aguenta, resiste, faça o trabalho de um evangelista. O que Deus tem chamado você para fazer, faça, assuma esse compromisso, cumpra o seu ministério, não pare, vá até o fim. Vamos orar? Peço para que os irmãos se coloquem de pé e oraremos para terminar. Senhor Jesus, agradecemos esse momento especial a qual a sua palavra, de maneira simples, mas aplicável aos nossos corações, pode gerar transformações na nossa vida. Pai, nós não queremos somente ouvir, e eu não quero somente ter pregado a tua palavra. Eu quero poder viver junto com meus irmãos essas verdades. Ajuda-nos a pregar a tua palavra, a ter coragem de vencer o nosso próprio eu, em nome do Senhor, pelo propósito maior que foi a ordem que o Senhor nos deu, pela compaixão e amor que o Senhor nos tem derramado. Também, Senhor Deus, nos faça permanecer diante das dificuldades. Certamente, cada um de nós aqui temos aflições, temos sido fortemente às vezes atacados por algumas coisas na nossa vida. Alguns por problemas próprios seus, são consequências dos nossos próprios erros. Outros, Senhor Deus,
de alguma maneira nos atingem naturalmente, mas todos nós temos dificuldades, Senhor, e nós queremos dizer que diante delas, pela graça e confiança no Espírito de Deus, permaneceremos para a Tua glória, a fim de que outros também possam conhecer o Senhor na nossa vida, no nosso testemunho, mas na nossa proclamação, de que ainda assim nós adoraremos ao Senhor e proclamaremos o Teu nome, independente da circunstância. Por fim, Senhor, não nos faça desistir, nos leve até o final, para que realmente vivamos esse grande dia, a qual ansiamos, Senhor Deus, de maneira tão desejosa. Venha nos buscar, Senhor. Desejamos estar contigo, desejamos realmente desfrutar da Sua companhia na eternidade de maneira plena, certos de que já temos ela aqui, mas esperamos essa plenitude. Não queremos mais ver como espelho, queremos ver face a face, Deus. Deus, em nome de Jesus, oramos no nome desse precioso Filho que Tu nos enviastes, que é Jesus o Cristo, e entregamos esse momento ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.